papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Ou seja, gente, a gente está aprendendo conceitos novos de uma palavra que a gente sempre soube. E é isso que eu quero explicar para você nesse princípio que encerra o dia de hoje, que é o princípio do amor. Sabe por que você não entendeu o que é o amor ainda? Porque é muito fácil ver quando as pessoas não amam de verdade. Dá para perceber. Porque o amor, ele tende a ser confundido com um sentimento. Se o amor fosse um sentimento, ou seja, estou amando sentimento, a gente não poderia cumprir quase nada do que a Bíblia fala sobre amor. Quer ver uma coisa que a Bíblia diz? Amai os vossos inimigos. Tá de brincadeira comigo que Jesus está me pedindo isso. Ele quer que eu ame, que eu fique de beijinho e abraço com quem me feriu, com quem me humilhou. Se amor fosse um sentimento, a gente não teria como amar o inimigo. Como é que você vai ter um sentimento positivo de amor por alguém que te humilhou, alguém que te abandonou? Alguém que pisou em você? Se o amor fosse um sentimento, a Bíblia não diria que o amor dura para sempre, porque não tem sentimento que dure para sempre. Sentimentos são passageiros. Se amor fosse um sentimento, a gente iria amar um dia, odiar outro, depois voltava a amar de novo. O dia que está bem está amando, o dia que está mal está odiando. A gente ia ficar numa flutuação louca de sentimentos e emoções. Mas o amor, ele não é um sentimento. O que é o amor? O amor é um mandamento. Novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros, que ameis uns aos outros. Ou seja, não é sentir amor, ou seja, e eu vou te explicar o que é amor de uma forma que você vai entender. Não é sentir algo por alguém. Amar é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e não conseguir ficar parado diante daquilo. Você ir fazer alguma coisa. Então, por exemplo, os fariseus perguntaram para Jesus assim: Mestre, o que é um amor? Jesus, como um homem muito inteligente e sábio, como todo inteligente e sábio, nunca dá uma resposta direta, sempre conta uma história ou faz uma pergunta. Todo homem inteligente e sábio nunca dá uma resposta direta, sempre! Ou conta uma história ou faz uma pergunta. Mestre, o que é o amor? Aí sabe o que Jesus respondeu? Certo homem, vai começar a contar uma história. Certo homem estava descendo da cidade de Jerusalém para Jericó. E de repente um grupo de salteadores pegou esse homem e espancou esse homem. Roubou tudo que ele tinha, deram uma surra nele e deixaram ele como morto no chão. Ele vai contar essa tragédia para explicar o que é o amor. Espancaram o cara, roubaram o cara, deixaram ele caído no chão. Aí Jesus continua falando, aí passa um sacerdote, que era uma figura espiritual, um guia espiritual, uma liderança espiritual muito séria na época, olha para um homem caído no chão, espancado, roubado e passa direto, não para. Aí você fala, que absurdo, hein? O cara diz que é de Deus e não parou para ajudar, mas a gente também não pararia não, se coloca na situação dele. Quem aqui é do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Tu está na linha amarela, irmão, 2 horas da manhã. O cara caído no chão todo ensanguentado. É ruim de eu parar. Primeira coisa que eu vou pensar, se eu parar, é uma armadilha, vai um monte de gente fuzil vai me assaltar. Ou segunda coisa que eu pensaria, se está todo arrebentado assim, fez por merecer, não vou me meter nisso não. Nem sempre é insensibilidade. Às vezes você não quer se arriscar. Então a gente julga o sacerdote que passou direto, mas talvez a gente faria a mesma coisa. Sei lá porque o cara está jogado ali, ué. Se o cara é um bandido e está todo ferrado ali porque apanhou. O sacerdote passa, vê, não faz nada. Depois passa um levita, que era um trabalhador do templo.
também uma figura espiritualizada. Ele passa, vê o cara, passa direto também, tem seus motivos. Medo? Insensibilidade? Não sei. Falta de tempo? Puxa, eu estou apressado, até queria ajudar, mas não posso chegar atrasado no meu compromisso lá no templo, deixa eu ir embora. A gente não sabe os motivos, a gente sabe que dois não pararam. O terceiro, a Bíblia diz que ele era um samaritano. O que era um samaritano? Um povo que era perto de Israel, que não se dava com os judeus. Lá, quando a mulher samaritana está tirando água do poço, lá no livro de João, e Jesus fala, me dá um pouco d'água. Sabe o que ela responde para ele? Como tu, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Aí entra entre parênteses na Bíblia. Visto que os samaritanos não se dão com os judeus. Era um povo que não gostava do outro. Era como judeu e árabe hoje, se batem de frente o tempo todo. E o homem que está caído, espancado, é um judeu. E o homem que está passando é um samaritano, um povo que não se dava com o outro. Jesus explicando o que é o amor. Aí a Bíblia diz que o samaritano olha para o judeu e o seu coração se comoveu e não conseguiu seguir adiante. Aqui vai começar a definição milenar do que é o amor. Eles nem se conheciam. Você não precisa conhecer uma pessoa para amar. A Bíblia diz, amai os outros como a si mesmo. Quanto tempo você tem que conhecer para amar uma pessoa como sentimento? Muito tempo. A maioria das ordenanças de Jesus para amor é coisa meio instantânea. Fala, como é que eu vou amar uma pessoa de primeira? Eu, hein? Que doideira, não estou entendendo. É porque você está vendo o amor como sentimento. Olha a explicação de Jesus do que é o amor. E ele vendo, não conseguiu seguir adiante. Ou seja, ele sentiu o que o outro estava sentindo e falou, não consigo continuar minha vida sem resolver o problema desse cara. Os outros continuaram, mesmo que por motivos lícitos, continuaram a caminhada. O samaritano não conseguiu. Ele falou, não consigo. Se fosse eu aqui, eu ia querer alguém fazendo algo por mim. Ou seja, o amor, na definição milenar, é sentir o que o outro está sentindo, a ponto de se meter. Sentir o que o outro está sentindo, a ponto de se meter. Olha o que a Bíblia diz. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Como é que Deus vai pedir para você dar de comer para o teu inimigo? Simples. Você olha para o cara e fala assim, é meu inimigo, me fez mal, mas eu gostaria de passar fome? Não. Então toma aqui comida. Não sou seu amigo, não vai comer lá em casa, mas passar fome na minha frente você não vai não. Por quê? Porque eu não consigo seguir meu caminho vendo alguém passar fome, porque eu não gostaria que acontecesse comigo. E aí aquele homem sai da sua montaria, passa azeite, vinho nas feridas, tenta recuperar o homem, vê que as feridas são muito sérias, coloca ele na montaria, leva ele para uma hospedaria, um hotel na época, paga a noite dele e bota um tratamento. Fala assim, olha, cuida dele para mim e se faltar algum dinheiro, bota na minha conta. E aí Jesus encerra essa história falando assim, isso é amar o próximo. Ou seja, nem conheço, mas eu estou vendo uma situação que eu não consigo fingir que eu não vi. Eu nem conheço, mas eu não consigo seguir minha vida vendo ele sofrer desse jeito. Então eu paro e me meto. Isso é amor. Amor não é um sentimento, é um mandamento. Então quando a Bíblia fala, amai uns aos outros, ame o inimigo, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, se alguém te dá na cara, você dá a outra, o que ele está falando? Porque tudo isso, se for como sentimento, é difícil. É ruim de você me dar um tapa na cara e eu vou te dar junto, se eu ver como sentimento. Se eu ver como um mandamento, aí eu começo a entender a forma de pensar de Jesus sobre as coisas. Então existiram coisas na minha vida que eu vi, me coloquei no lugar da pessoa, falei, não consigo seguir minha vida sem me meter nisso aqui, eu vou ter que ajudar essa instituição, essa família, essa coisa, não consigo seguir minha vida assim. Não consigo. Mateus 9,36, olha a nossa base milenar, diz assim, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre ovelha. O bicho, ovelha, é um animalzinho que depende completamente do pastor. O pastor é o homem ou a mulher
que cuida daquele rebanho. Por exemplo, a ovelha não consegue achar comida sozinha. Ela não consegue se alimentar sozinha. Ela não consegue achar um rio para beber água sozinha. A ovelha depende para tudo, para direção, encontrar o caminho, para alimentação, para proteção. Se aparecer um lobo, mata todas as ovelhas. Não tem uma ovelha que consiga reagir a um lobo. Então, um rebanho de ovelhas sem um pastor está condenado. Aí Jesus, conhecendo bem essa metáfora, ele usava muito metáfora de pastor e ovelhas, por isso hoje um líder, por exemplo, na igreja evangélica se chama pastor, por causa da metáfora pastor e ovelha. Jesus, conhecendo bem essa relação entre Deus e as pessoas como pastor e ovelhas, ele está diante de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aqui vai acontecer a grande multiplicação dos pães e peixes. Essa passagem é um pouquinho antes de acontecer a multiplicação. Ele olha assim e fala, não consigo mandar esse pessoal embora. E aí os discípulos reclamam. Os discípulos falam assim, Jesus, isso aqui que é que está escurecendo. Não tem comida e são muitas horas de caminhada até a aldeia de cada um. É melhor mandar embora logo. Jesus falou, não consigo. Por quê? A gente vai se livrar de um problema criando um maior para eles. Eles são como ovelhas que não têm pastor. Eles não sabem se defender, eles não sabem comer, eles não sabem achar o caminho de nada. Fala o seguinte, manda todo mundo sentar. Vê se tem alguma coisa para comer aí. E aí um dos discípulos de Jesus, André, fala, encontrei um menino que tem 5 pães e 2. Jesus falou, isso serve. E a Bíblia diz que Jesus, começando a multiplicar, começando a cortar o pão, a comida foi multiplicando, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobrou 12 cestos. O que sobrou era mais do que tinha, inicialmente. O que sobrou era mais do que tinha inicialmente. Isso por quê? Porque ele começou a colocar o princípio do amor em evidência. Eu não vou conseguir seguir minha vida e resolver minha parte sem resolver a tua que está pior do que a minha. E aí, se você... Agora, vamos olhar para os nossos relacionamentos. Como a gente diminuiria as brigas de casal se a gente tivesse o amor como mandamento e não como sentimento? Porque quem é casado aqui há mais de 10 anos, levanta a mão. Você sabe muito bem que tem dia que você acorda com raiva da pessoa. Todo dia falaram aqui, eu falei, calma, todo dia? Ah, que susto. Ah, que susto. Ah, tá. E o marido do lado, corajosa, hein? Será que teremos Ultimate Fight hoje? Ou dorme com raiva, fortes revelações, né? Bom, daí mulher não tem papo na língua, ela fala mesmo, o marido fala, como é que tá lá o marido? Tá tudo bem, a mulher, mentira, estamos brigando todo dia, tá uma confusão. Ai, ai, ai. Eu sempre falo isso, quer conhecer um cara, pergunta para a mulher dele como é que ele é, que a mulher fala mesmo, isso aí não presta. E aí, se a gente for olhar, não como sentimento, porque às vezes você não acorda nem amando, você acorda cheio de raiva da pessoa, ou dorme cheio de raiva. Se eu for olhar como mandamento, você sempre vai se colocar no lugar da pessoa, sentir o que ela está sentindo antes de falar o que você fala. Aí você mediria melhor as palavras, você teria mais paciência, porque você se coloca no lugar da pessoa, eu gostaria que se eu estivesse fazendo isso, ela tivesse mais paciência comigo. Se eu estivesse errando nisso que ela está errando, eu gostaria que ela olhasse de outra forma. Aí quando você começa a sentir o que o outro está sentindo, você começa a agir diferente. Isso cria um impacto no teu relacionamento sem precedentes. Porque você começa a resolver problemas antes mesmo deles serem criados. Eles só estão começando e você já está resolvendo. Por quê? Porque você está se colocando no lugar da pessoa e está tendo o que a Bíblia chama de compaixão. O amor como mandamento é o que a gente conhece como compaixão. A inteligência emocional deu nome a um sentimento chamado empatia, que é o poder de você se colocar no lugar do outro. A compaixão, que foi inventada por Jesus, é a evolução da empatia. Não é só se colocar, é sentir o que o outro está sentindo, a ponto de se meter, amor. Porque eu amo meus filhos, eu vejo algo que eu não concordo, que eu não aceito, e eu me meto, eu vou lá e disciplino, amor. O amor, assim como a sabedoria, lembra que eu te expliquei que você saber algo é conhecimento, você praticar é sabedoria, você perceber algo é compaixão, você fazer é amor. Percebi que aquela família está precisando de ajuda, não tem comida, eu estou penalizado, eu estou tendo compaixão, mas até agora eu não estou tendo amor. Amor é a manifestação prática da compaixão. Eu não só senti, eu fiz, eu resolvi.
Eu amo. Provei que eu amo. Então você nem sequer precisa conhecer alguém para amar. Então, você imagina, hoje a gente tem vários problemas no mundo. Lembra que eu falei que quando a gente quebra princípios surgem as regras humanas? Então hoje a gente tem problema: discriminação, racismo, vários outros problemas contra pessoas. Por que isso existe? Porque nós quebramos o princípio do amor. Então surgiram as regras. Não pode fazer isso, não pode discriminar, não pode aquilo, não pode. Mas nunca pôde. Na Bíblia nunca pôde. Na Bíblia nunca pôde. É porque a gente quebrou o princípio do amor, surgiram as regras humanas, que inclusive te prendem se você quebrar agora. Lembra que eu expliquei que o princípio te promove, mas a regra não te faz nada? Você cumpre para quê? Para nada, só para não ser preso. É muito melhor cumprir o princípio, que tem recompensa, tem galardão. Então, eu não faço mal para você, eu não te persigo, eu não infernizo tua vida, porque eu estou debaixo de um princípio que se chama amor. Eu me coloco no teu lugar e falo, eu não gostaria que alguém me perseguisse. Eu não gostaria que alguém falasse essa besteira na internet contra mim, então eu também não vou fazer. Amar é mais fácil do que você imagina. É que para amar você tem que estar com as suas emoções em ordem. Então você não consegue sentir o que o outro está sentindo. Como nós vivemos num mundo de confusão mental e emocional, ninguém está se colocando no lugar de ninguém. É por isso que a gente está no mundo de ódio, não no mundo de amor. Então, o sentimento que você tem por alguém, eu estou apaixonado, concordo. A paixão, por exemplo, é um sentimento. Estou apaixonado, eu olhei aquela pessoa, estou amando. Aí a gente coloca a palavra amando. Na verdade, você está apaixonado. A paixão é um sentimento. O amor é um mandamento. O amor é um mandamento. Antes da minha mãe convidar, eu não sabia muito bem o que era o método Hermes, eu sabia que era 12 princípios. O meu irmão ele já tinha vindo no método Hermes passado e ele me falou mais ou menos como é que seria. E olhar a apostila e ver os princípios e parecia tão simples, palavras tão simples que eu, pela minha ignorância, eu acreditava que eu sabia o que era. Só que o Thiago apresentou uma perspectiva totalmente nova, algo que eu nunca tinha parado para pensar por causa, eu já sabia disso. Porque é algo tão simples, parece ser simples, mas não é, é muito profundo. Eu só tenho 15 anos e a maioria daqui das pessoas queriam ter minha idade e fazer esse método. Inclusive as 4 pessoas falaram isso para mim e falaram para eu valorizar isso, aproveitar a minha idade para que eu consiga ter um futuro muito maior do que eles seriam. Primeiramente eu tenho que focar em mim para eu conseguir evoluir e junto com essa minha evolução eu vou conseguir influenciar outras pessoas para me acompanhar. Talvez muitos não queiram, mas eu vou conseguir influenciar as que queiram. Eu diria que a melhor forma de você alcançar sucesso seria vir para o Método Dash, porque por estar na cidade a gente não sabe muito bem como aproveitar nosso tempo. O Método Dash seria mais ou menos um passo a passo para tu adquirir conhecimento dessas áreas que o Thiago Brunet falou. Inclusive, uma das melhores formas, como ele falou, é fazendo curso, e o Método Dash é justamente isso.